Olá, tudo bem com você? Estamos de volta mais uma vez aqui para ministrar mais uma aula, né, da Escola de Princípios, desse sexto módulo. Estamos então caminhando para o terceira aula já hoje, né? E vai continuar a falar sobre fé, né? Nós estamos vendo essas 3 aulas a respeito da fé. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer o teu conhecimento e vai te fazer uma pessoa mais preparada, né, para viver essa palavra tão falada nos púlpitos, né, que é a fé em Deus. E hoje o nosso tema é fé em meio às adversidades, às dificuldades, aos problemas. E hoje nós então vamos ver esse tema, né? A palavra de Deus nos fala a respeito da fé, que a fé em meio às adversidades, ela necessita, né, ela fala muito de perseverança, de firmeza, e temos então que ter essa constância, né? E é isso que vamos abordar hoje, essa constância nas nossas posições, naquilo que nós decidimos fazer como um ato de fé. Todos passam por adversidades, dificuldades, problemas, né? Quem não tem, né? Mas, pela palavra de Deus, nós temos condições de vencer todas, né? E o que nos era ensinado era que em todas as situações nós podemos vencer, está escrito, né? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos descobrir, através das nossas atitudes e do quanto a gente crê, aonde a nossa fé vai nos levar, né? Tem gente que leva ao milagre, tem gente que não consegue chegar a desfrutar dessa fé por falta apenas de conhecimento e de prática daquilo que lhe é ensinado, né? Nas últimas décadas, por exemplo, no século XX, daí para cá, fortaleceu-se muito uma tendência teológica que ensinava nas igrejas, né? A pregação para o cristão era que você precisava vencer sempre. Isso aí é muito importante a gente frisar. Vencer sempre, foi ensinado assim, e essa é uma confissão que temos que ter como uma confissão positiva para a nossa vida. Ela produz alguns vitórias e outros frustrações, porque essa teologia da confissão positiva, ela tem um resultado, né? E o resultado às vezes não é aquilo que a gente espera, porque não age realmente como pede a palavra. Alguns não têm o conhecimento suficiente daquilo que lhe é ensinado, então não consegue visualizar e nem viver essa experiência de fé, né? Porque a fé realmente nós já sabemos que ela é algo que a gente não pode ver, né? A gente pode só sentir e agir com fé, declarar, usar daquilo que nós temos de ferramenta dada por Deus, para que nós consigamos então vencer as dificuldades. Mas nos últimos dias, né, a gente vem tentando não modificar, mas deixar claro para aquele que ouve a palavra de Deus que existe algo mais que a gente tem que fazer, que é a perseverança, né? É ser firme naquele propósito, declarar isso, encher o nosso coração de palavras, né? E para nós poder declarar nossa vitória, antes nós precisamos ter essa palavra dentro do nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheio de situações de dúvida, a minha boca vai falar dúvida. Se eu estou cheio de palavra de Deus que me empodera a dizer eu vou vencer, eu creio, Deus é comigo, vai acontecer, eu não abro mão do meu milagre, por mais que se levante pessoas dizendo, ei, não vai dar, ei, para aí, não vai conseguir, é muito difícil, tem crise, tem isso, tem doença, tem... Não pode. Nós vamos permanecer dizendo, eu posso, porque Cristo é comigo, eu consigo, eu vou chegar aonde Deus diz que eu posso chegar. E aí a sua vida vai começar a tomar uma nova tendência. Haverá pessoas que vão te criticar porque você está só falando positivamente e elas não conseguem falar aquilo que elas querem. Geralmente são influenciadas pela situação ao redor, pelas notícias, né, que vêm pela televisão, por tudo que é lugar, e elas ficam então contaminadas, né, doente. Quem pode ser ajudado? Quem pode ajudar estando doente, né? Estando não preparado, vamos dizer assim. E o cristão, né, ele está inserido nesse mundo e nele ele vai permanecer enfrentando esses desafios. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar a ser desafiados pelas dificuldades, pelos problemas. E às vezes nem é isso, é um nosso sonho, é um projeto,
É um planejamento que você precisa executar e precisa também colocar fé nisso, porque você não sabe, às vezes, na maioria das vezes, onde isso vai dar. Temos sonhos e projetos e é isso que nós temos que fazer acontecer. Eu digo fazer acontecer porque a nossa parte nós temos que fazer de qualquer forma. Deus nos dá as instruções, o Espírito Santo nos assiste, Ele nos traz as informações necessárias para que nós realmente consiga a vitória, né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas a parte da prática, essa é indispensável, essa é sua, e essa é a hora de nós nos alimentarmos, como nesse momento em que nós estamos pegando informações para nos tornar preparados, né? Na escola a gente se torna preparado para combater esse bom combate, né? O bom combate da fé, o bom combate espiritual. Paulo ele foi muito sábio em falar, né, que ele passou a vida dele fazendo isso. Combateu o bom combate, correu a carreira que lhe foi proposta, pegou as instruções, praticou, guardou a fé o tempo todo. Ele disse: eu tenho certeza que junto do Senhor meu galardão está garantido, está seguro, porque ele fez o que lhe foi ensinado. Ele combateu o tempo em que alguém dizia para ele: não, Paulo, não vai dar para evangelizar dessa forma o mundo todo. E ele fez o que fez, né? Está a Bíblia registrada em quase todo o Novo Testamento com a mão de Paulo, né? Trabalhando, passando pelas dificuldades, pelas lutas e ensinando a viver por fé, né? Viver em situações difíceis, de prisão, de açoites, de lutas. Paulo é um dos nossos exemplos, né? De que se a gente crê na palavra de Deus, a gente consegue fazer o que nos é confiado, né? E isso é um benefício da parte do Senhor, porque nós saber e usar nossa fé é algo muito importante, porque há muitas pessoas que dizem que têm fé, mas não tem nenhuma obra, não tem nada, nem testemunho tem. Mas quando nós temos a fé, nós começamos a crer em Deus, hoje nós chegamos nesse nível que nós estamos, né? Já estamos num caminho de nos preparar na escola de princípios, porque isso tudo é princípio do conhecimento de Deus. Daqui um pouco mais tem a escola de servos, de líderes, e a gente cada vez mais crescendo e entendendo esse mecanismo espiritual, podemos dizer assim, essa formação que o Senhor nos dá para chegar no nosso tempo de correr a nossa carreira e nós estar preparado, em nome de Jesus. Além disso, nós, ao analisarmos a vida dos profetas, por exemplo, e os seguidores de Cristo de todas as épocas, concluímos que os mesmos não tiveram privilégios, mas não perderam a esperança. Está no livro de Hebreus, no capítulo 1, né, capítulo 11, versículo 1 em diante ali, aquelas atitudes de fé, os heróis da fé estão ali, né, e ali tem exemplos maravilhosos a respeito disso, homens que ousaram, né, foram intrépidos e decidiram confiar em Deus, confiar na palavra e perseverar naquilo que o Senhor os ensinava. Por isso que a fé ela vai sempre se manifestar em meio às dificuldades. É a hora que a gente vai mais usar nossa fé, em nome de Jesus. Portanto, a importância se insere em não deixar a fé diante das dificuldades. Não retroceder, não olhar para trás, não deixar de pôr a mão no arado, né? Naquilo que o Senhor nos confiou, na sua palavra, no nome de Jesus e todas essas coisas que o Senhor tem nos alcançado como uma ferramenta para nós vencer. Então, como eu falava antes, não estava errado em você dizer e pregar e ensinar que as pessoas são mais do que vencedores porque está escrito. Só que tem que saber informá-las, né, e tentar informar de uma forma ou de outra que existe o tempo da perseverança, da confiança, né, estar firme naquilo que você quer, e aí sim você vai conseguir alcançar o teu objetivo. Perseverança, por exemplo, nós devemos entender que toda conquista gera sempre uma oposição, como eu estava falando, aqueles que dizem que você não vai conseguir e que jamais alguém conseguiu, já nem notícia tem de que alguém conseguiu, e aí você vai, persevera e consegue. Essa pessoa provavelmente que disse que não era possível, ela vai te olhar com outros olhos quando o teu milagre estiver na tua mão e vai dizer assim: como é que eu não pude enxergar isso da forma que o fulano
que o Beltrano, né, ele enxergou. Eu quero isso para a minha vida. E aí você vai acabar ganhando essa pessoa para Jesus por causa de um comportamento de fé, de um comprometimento com aquilo que você recebeu. E isso não tem preço, é uma recompensa que o Senhor tem valor, né? Dá valor a uma alma. Ele diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você conseguir levar alguém para Jesus desta forma, né? De uma dessas formas, principalmente por essa de fé, as pessoas vão já chegar ao Senhor pelo teu comportamento. Por exemplo, Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez homem entre nós, sentiu dores, né? Cansaço, tristeza, decepções, angústias, adversidades, né? Inúmeras. Nós vimos ele indo lá para a cruz, né? Com a dor, um sentimento. Tanto é que ele pede para o Pai que se desse para passar aquele cálice, evitasse de passar, né? Mas tem um porém, ele disse, se não for assim, se for da tua vontade, Senhor, pode mandar que eu vou perseverar, pode continuar o teu projeto, ele falou para Deus, e Deus perseverou naquele projeto dele, levou Jesus até a cruz, Jesus confiou que seria ressuscitado, e depois ele está agora sentado ao lado do Senhor, nosso Deus, e observando, né? Principalmente isso ele faz, observando se nós estamos sim seguindo ele, os seus passos, a sua doutrina, os seus ensinamentos, o seu discipulado, e aí sim nós conseguimos alegrar ao Senhor, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, continue nessa caminhada, porque Jesus que passou por tudo isso, e já não como Deus, né, como um homem, ele se fez homem no nosso meio, e ele venceu essa dificuldade. Inclusive ele diz, no mundo tereis aflições, mas eu estive no mundo, eu venci essas aflições aí, você também pode. Então, não se preocupe quando aparecer aflições, né, dificuldades, lutas, isso vai sempre acontecer. Mais importante disso tudo é que se nós usar da fé, nós vamos vencer e ponto final, né? É importante também nós olhar que a tribulação pode trazer desânimos. Nós não devemos lembrar das palavras de Paulo, mas devemos lembrar das palavras que Paulo disse aos Romanos, diz assim, portanto, havendo sido justificado pela fé, teremos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio de quem obtivemos o pleno acesso à fé. Esta é a graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriaremos na confiança plena na glória do Senhor. Mas não somente isso, como também nos gloriaremos em tribulações, porque nós aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou sobre nós o seu amor aos nossos corações, e ele também, por meio do Espírito Santo, ele mesmo nos deu essa autorização. E é hora de crer, meu irmão, é hora de perseverar, é hora de saber que por maior que seja a tua dificuldade, a tua adversidade, existe uma saída e ela está diante de ti. É crer no impossível e agir conforme a instrução do Espírito Santo, e você terá vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Louvado seja Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Declaramos aqui, Senhor, a nossa fé avivada pelo poder que há na Tua palavra, por tudo que o Senhor Jesus mesmo viveu e testemunhou por esta terra. Senhor, nós queremos crescer, conhecer a Ti, Senhor, e viver esses milagres, porque o Senhor tem promessas para aquele que crê, e aquele que crê verá a glória de Deus. Eu oro, te abençoo, no nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém, e vamos lá para a próxima aula, no nome de Jesus. Até lá!